Olá pessoal, estou aqui com uma pessoa que é o fenômeno da rede social, do marketing digital, e hoje eu vou tentar entender um pouquinho mais deste universo e que ele também dá dicas de como aprender a navegar nessa turbulência que é essa revolução digital. Estou aqui com Pedro Cortella. Pedro, muito obrigado por sua visita. É um prazer imenso e pessoal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, doutor. Muito legal falar sobre esse assunto com você. Parabéns pelo programa, pela estrutura que vocês montaram aqui mesmo no seu Obrigado. consultório. E longe de ser um fenômeno, imagina, né? Porque um fenômeno ele é imprevisível, né? Imagina, o que eu prego nas redes mesmo é a consistência, na verdade, né? É o resultado do trabalho. Porque às vezes um fenômeno, pessoal, a gente confunde com algo que dá certo, algo que acontece do nada, uma viralizada, assim, por exemplo, nas redes sociais, né? Por algum motivo X, porque você fez alguma coisa que deu muito certo e você não sabe muito bem por quê, né? O meu trabalho sempre acaba indo. É, apesar, isso é bom, isso seria ótimo, né? Viralizar, mas você tem que entender por que, que as coisas vêm, por que, que os seguidores vêm, então é mais nesse sentido. É óbvio que eu quero explorar esse tópico, É, mas antes de mais nada, eu vou naquele que eu considero o mais interessante. Eu nunca tinha. Eu tinha isso como ideia, mas eu nunca tinha visto alguém transformar essas minhas ideias em palavras. Eu sempre tentei fazer um raciocínio sobre isso. Aí eu estou certo dia, alguns anos atrás, navegando e vi você falando sobre isso. Eu falei, é isso. Autoridade real versus autoridade digital. O que é essa temática? Conta um pouquinho pra gente. que legal. É uma forma de explicar mesmo, que eu entendo que é um dos grandes problemas das redes sociais, né? Tem pessoas no mundo digital que têm muita autoridade digital, ou seja, muitos seguidores, né? E o número de seguidores hoje, ele é capaz de confundir as pessoas, né? As pessoas julgam que quem tem muitos seguidores tem muita credibilidade ou tem muita propriedade daquilo que falam, daquilo que opinam, ensinam. Isso não é necessariamente verdade, né? Tem gente que escolhe médico pelo número de seguidores nas redes sociais, que é a meu ver, um problema, né? Porque eu faço essa separação, então, em quem tem autoridade digital, ou seja, quem se dedicou a uma presença online que foi capaz de construir comunidades, trazer a atenção de várias pessoas. Mas eu também acho que é importante a gente garantir quem tem autoridade real, quem estudou, fez faculdade, igual você me contou que você fez, depois construiu consultório, né? Construiu, teve resultados no seu trabalho, tem as certificações, teve um resultado no mundo real. E tem muita gente que tem autoridade real e não tem autoridade digital. Da mesma forma que tem muita gente que tem autoridade digital e não tem autoridade real. O meu trabalho é para trazer as pessoas que têm autoridade real para o mundo digital. Porque as duas coisas dão trabalho. Aí que tá. A pessoa às vezes pensa assim: caramba, eu já estudei 6 anos, fiz especialização, né, na área da saúde, por exemplo. Uhum. Fiz especialização, trabalho o dia inteiro, atendo paciente, fico no hospital, que seja. E agora eu ainda vou ter que competir com o cara que está lá dançando no TikTok, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Vai, né? É a porta de entrada. É onde a atenção das pessoas tá nos celulares, né? Tá nesse aparelhinho que acaba dominando a nossa vida muitas vezes. Então, é importante que a gente melhore o digital trazendo as pessoas que se dedicaram à vida real para que elas percam o preconceito de estar aqui disputando esse mesmo espaço. Porque daí quando você tem esses dois conteúdos lá no mundo digital, eu tenho certeza que você vai escolher o de quem tem autoridade real, assim, se ela tiver ali é, apta a produzir conteúdo, a estar ali nas plataformas desse jeito, entende? Entendo. E eu tenho uma pergunta para você. A pessoa que tem uma autoridade real, estudou psicologia, nutrição, enfermagem, publicidade ou direito, ela está há 10 anos, 20 anos estudando, praticando a profissão com maestria, 30 anos de profissão. E se ela não migrar para o mundo digital, ela vai ficar apagada, mesmo tendo bagagem, mesmo tendo uma clientela? Isso tende a diminuir ou não é bem por aí?
Cada vez mais. Eu entendo que cada vez mais, né? É, a faculdade, o ensino formal, não te dá essas ferramentas, né? Não te ensina a fazer marketing, não te ensina a empreender, né? Não te ensina a produzir conteúdo nas redes sociais, não tem um manual, isso não está no programa das universidades ainda. Deveria estar, né? Porque hoje em dia, é o que eu falei, a atenção das pessoas está no mundo digital. Então você vai perder na disputa ali, né? Você perde na disputa. Eu mesmo já disse isso em outras entrevistas e até já tomei um pouco de hate por causa disso, mas eu sempre falo, eu não contrato ninguém que tem o perfil fechado no Instagram. Assim. Eu acho que o perfil fechado ele não trabalha para você, né? As pessoas que se dedicaram ao estudo e têm uma carreira, né, construída, eventualmente na área, no meio, assim, mas você está na disputa por pacientes, por clientes, por pessoas, pela atenção das pessoas, se você quer atingir, quer ser reconhecido no mundo real, você precisa ter um trabalho no mundo digital hoje em dia, assim. Não tem mais como fugir, assim. E não é ter presença digital só, porque tem muita agência que vende presença digital. Marcar presença, ou seja, ter apenas um lugarzinho, um site, né, um lugar onde as pessoas podem te encontrar, você é muito apagado, isso é pasteurizado, né? Você tem que construir autoridade digital, que é estar ali todo dia, se mostrando. Existe uma oportunidade, né? Existe uma oportunidade que se chama redes sociais hoje em dia, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, o que seja, né? Threads agora. Existe uma oportunidade, é uma ferramenta que te oferece uma vitrine numa rua extremamente movimentada, que é a atenção das pessoas no mundo, né? Os brasileiros passam 4 horas por dia olhando para uma rede social, né? Você tem a possibilidade de botar uma vitrine lá de graça, né? Interessante. E essa vitrine, ela tem que ter alguma coisa interessante que convide as pessoas a entrarem. Verdade. Né? Uhum. Existem outras formas, o boca a boca, mas ele é menos efetivo hoje. Você Assim. não lança um holofote, Você né? você não... E na verdade, assim, você deixa de aproveitar uma novidade que acabou mudando o mundo nos últimos 10 anos e vai mudar cada vez mais, assim, em Você escala. falou algo muito interessante. Eu também sou professor. Você é filho de professor. Eu sou... É? E não sei se você já... Filho e fã. Eu sou fã de professor. Quando eu dou palestra e tem professor na plateia, eu peço sempre uma salva de palmas, assim. Legal. Porque eu acredito que nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse essa profissão de professor. Né? É verdade. E aí, nisso, eu queria me ver uma questão interessante aqui. Você falou, as faculdades não ensinam isso. E você já disse que quem não beber a água dessa fonte vai ficar com sede. Porque mudou, as pessoas estão dedicando média de 4 horas por dia ali. Então, assim, esta é a realidade atual. Pode ser que mude, pode ser que não mude, mas no momento é essa linguagem. E como professor, e também como já fui e ainda sou aluno, a gente sempre vê que a faculdade também, a escola, o ensino, pelo menos no Brasil, não forma cidadão, forma decoradores. Isso. Decorador de fórmulas, onde você é obrigado ali a decorar uma fórmula de Bhaskara, não que ela não tenha utilidade, mas não sabe o que é a sigla de um imposto. Não sabe como fazer matemática básica, não sabe para quais as funções dos 3 poderes, não entende muito de como ser um cidadão, não tem noção de psicologia, não tem noção de direito civil, não tem noção. Então não prepara o cidadão mas está lá decorando fórmulas de química e física. Então a gente já vê que há lacunas na formação do cidadão. Hoje, é uma proposta que não só ensinar essas coisas interessantes, mas também ensinar como viver no mundo digital. Acho que isso poderia estar até no ensino fundamental, no primário, no básico. Onde você acha que entraria na educação para as pessoas se adaptarem a essa realidade que não vai embora? Excelente pergunta, doutor. Eu gosto muito desse tema da educação, porque eu acredito que a gente vive num momento que a educação está em xeque, assim, né? Principalmente a educação superior, a básica também, né? Com, assim, de novembro de 2022 para cá,
O mundo já deu 4 reviravoltas seguidas, assim, pelo menos, que é do acesso universal à inteligência artificial. De uma forma que a gente não estava esperando e que acabou mudando todos os processos, acabou gerando questionamentos assim, cara, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai tratar uma criança que daqui um ano vai chegar no ensino fundamental com acesso ao chat GPT, assim, né? Já tem toda a informação Podendo, ali. não só a informação ele já tinha no Google, o que ele tem é a formulação de um texto, ou seja, de um conteúdo que ele é extremamente adaptável. Ele tem um assistente para escrever para ele qualquer coisa que ele quiser com muito mais conteúdo, com muito mais agilidade e que pode reescrever de N formas para tornar aquilo menos parecido cópia, né, do que estaria numa página que o Google oferecia para ele. Assim. Então, assim, o uso da inteligência artificial no nosso trabalho, no nosso processo, assim, o mundo vai mudar demais em 50 anos, mas os próximos 5 vão ser loucura. Assim, é agora, tá? A gente está falando agora em julho de 2023. Em julho de 2024, a gente vai dar uma acelerada. Não, mas é inacreditável, assim, as coisas. Os eventos que eu vou, eu participo de vários eventos de fora, assim, e acompanho o conteúdo de canais, assim, que estão realmente... Então a gente está num momento que a educação inteira, a construção educacional do ser humano está em xeque, né? Na década passada a gente viveu a democratização da mídia, né? O discurso ele ficava monopolizado nos grandes conglomerados, né? Da televisão, rádio, pessoas que detinham, né, o poder da comunicação. Isso foi democratizado, isso agora está na mão das pessoas graças às redes sociais. Né? Qualquer pessoa pode criar aí um canal e começar a emitir opinião, criar comunidade, formar um grupo e assim mudar questões relevantes da nossa sociedade. Agora a gente vive um momento da democratização do ensino, da educação. Está saindo das universidades e está indo também de novo para as pessoas que podem ensinar as coisas de qualquer jeito. Além disso, as pessoas ainda vão ter na mão essa ferramenta que é a inteligência artificial, que vai acelerar demais os processos, vai substituir muita gente. Então, assim, os próximos 5 em questões de emprego, assim, em questões de seres humanos ficarem realmente inúteis, assim, vão ser inacreditáveis. A gente vive um momento em que a sociedade vai passar por isso e a gente não sabe o que vai acontecer. Agora a Hollywood está em greve, pedindo para não se usar inteligência artificial nos filmes, né? Isso aí é só a ponta de um iceberg que vai chegar em todos os mercados, né? Eu não compro esse discurso de Hollywood, sabia? Eu não compro o discurso que tenta frear a tecnologia. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque você não vai conseguir. E segundo, que o mundo está em evolução e nós também estamos evoluindo, então isso nos exige adaptação. Se você perceber... Se a gente fosse fazer ali um paralelo, é como se fosse os donos da máquina de escrever, de datilografia, fazer protestos porque estão vendendo computadores nas lojas. Os taxistas protestarem do Uber. O a Blockbuster protestar do Netflix, assim. Porém, doutor, vai ser muito drástico dessa vez. Vai ser muito drástico. Ah, tá. Então você está falando que não vai ter um tempo de preparo. Não. E não é uma substituição só de um setor, é a substituição de metade da humanidade. Tipo, metade, Pedro? Não vai ter o que fazer. Né? E a gente achava que eram os serviços mais simples, a gente achava que era no campo que a gente ia ser substituído. Não, vai ser substituído advogado, médico, jornalista, pessoas que estudaram. Muito mais fácil do que quem tem trabalho manual. Quem tem trabalho manual vai demorar ainda um pouco. O massagista vai continuar fazendo massagem. A pessoa que tem um trabalho mais empático, o garçom, vai continuar sendo necessário. Agora, o trabalho intelectual de formular um texto, escrever uma tese, fazer um parecer jurídico, fazer um diagnóstico de uma imagem, de uma radiografia, já foi. Esses são os que serão substituídos. Eu acho que nem o garçom, tempo. Hein? Eu vi uma notícia, não sei se é verdadeira, que o McDonald's lançou uma lanchonete 100% digitalizada. Ela não tem funcionário. Mas o McDonald's já tinha um atendimento no balcão. Mas você não gosta de ir no McDonald's. Eu não gosto. A gente gosta de ser atendido naquele restaurantezinho que tem uma mesinha no canto e que o garçom te chama pelo nome. Isso vai continuar. Mas não é porque nós somos ali da velha guarda? Não. Acho que a geração Z gosta de humanidade também. Né? As pessoas mais novas gostam... Todo mundo gosta de...
o que vai ser valorizado é o contato humano aí, né? Isso vai ser valorizado, inclusive, financeiramente. Porém, em escala, as coisas vão mudar muito, né? Telemarketing, atendentes, assistentes, né? E aí, voltando no tema que você tinha me perguntado, que eu não quero perder isso, mas sobre a educação, né? Que a faculdade não te ensina a estar no mundo digital, não te ensina a ser um cidadão. O único caminho que a gente tem para a educação é formar pessoas com integridade e com pensamento crítico, né? Pessoas éticas em que a gente tem que investir em soft skills, né? Aquelas habilidades que é o quê? A comunicação, a empatia, O que a máquina não te o que a dá. máquina não te dá. E o discernimento, né? É a era da curadoria. Você já tem toda a informação do mundo disponível no seu bolso. O que você vai fazer com isso? Né? O chat GPT ele funciona a partir de pergunta. A gente tem que formar cidadãos que saibam perguntar. Né? A interrogação é o símbolo mais importante agora da nossa comunicação. E outra coisa, né? Falar em público, educação financeira, né? Cidadania no sentido de ecologia mesmo, né? Sustentabilidade. São esses pontos em que tem que ser reforçados na educação. A fórmula de Bhaskara, a decoreba, o conteúdo pelo conteúdo, ele não é mais, ele é cada vez menos importante. Assim. É que antes a gente precisava de alguém para trazer essa informação. Uhum. Hoje, a gente não precisa alguém me trazer essa informação. Eu posso buscar a informação. Infelizmente, tem também o outro lado, muita gente misturando informação com formação. Né? Porque o que isso ainda é humano, que a máquina não consegue fazer, na área da saúde, é que a gente chama de diagnóstico diferencial. Por que este transtorno é este e não aquele? Parece muito depressão, tem cheiro de depressão. Qualquer critério diagnóstico que você buscar vai dar como uma depressão, mas não é. Às vezes é uma distimia. Mas esse feeling é somente o toque humano de conhecer a história da pessoa, coisa que uma máquina não, até o momento não faz. Curioso isso que eu gravei um vídeo, tá? Na verdade 2. Se o chat GPT poderia substituir o trabalho de um psicólogo, tá? Porque a informação está na internet, você faz a pergunta, ele checa a teoria para saber como que você lidar com aquela queixa e com a angústia. Foi um horror, não está preparado ainda tá? Porque são respostas, ele apenas te dá uma resposta e ele não dá engajamento se você compreendeu aquilo ou não. Se você não está satisfeito, você manda, não estou satisfeito, não estou feliz. Ela vai falar, sinto muito por isso, vai descrever outras coisas, mas muitas vezes precisa de um feeling profissional para entender o que realmente a pessoa precisa. Sim, claro. Porque se você digitar lá agora que você está comendo compulsivamente todas as noites por ansiedade, ela vai te dar algumas estratégias para você não comer. Mas ela não sabe por que você está comendo. Não, e extremamente superficial, né, doutor, no chat GPT desse momento. Mas a questão é, o chat GPT não foi criado para isso. Para ser um atendente psicólogo. O ChatGPT é um modelo de inteligência artificial criado para construir textos. E aí eu falei as pessoas confundindo né, informação, que é o ChatGPT, com a formação do profissional. Ele não tem a pretensão de te diagnosticar. O ChatGPT não. Mas nesse momento estão criando várias para ser essa função específica. Assim. Ou seja, a tecnologia da inteligência artificial aplicada em determinada área. Essa é a grande questão, entendeu? Então, você falou que o diferencial seria o contato humano e o empático. É isso que vai ser água no deserto. Eu costumo falar com meus pacientes que antes eu tinha uma resistência, estou falando de 10 anos atrás, a pacientes que queriam ser atendidos via Skype. Eu abri essas sessões para pacientes que moravam no exterior ou outro estado, mas eu não gostava, me sentia incomodado, era cansativo, porque o nosso rosto... O nosso cérebro não foi desenvolvido para ler somente uma tela, ele foi desenvolvido para eu te ler como um todo, pegar informação. E os pacientes perguntam, tem diferença? Hoje, metade dos meus pacientes são online, eles perguntam, tem diferença no online e no presencial? Tem. Por quê? Eu sempre uso o seguinte exemplo. Me fala uma banda favorita. Vamos falar do seu time de futebol, vamos falar de São Paulo. Estar lá
na arquibancada, vendo os jogadores, é a mesma coisa que ver pelo celular? Claro que não. O jogo é o mesmo. Uhum. Né? Então e aí a questão que você tocou é interessante. Se a gente acha, se você está dizendo então que o diferencial vai ser aquilo que esquenta, que deixa a gente mais humano, onde é que estaria então esse diferencial? Onde é que as pessoas então já podem ir nichando, focando para se diferenciar e ficar à frente da máquina? Ressaltando suas características humanas dentro do seu trabalho, né? Eu acredito, né? Se tornando mais empático, mais afetivo, entendendo qual que é qual que é o seu diferencial. Acho que isso vale para tudo, não só para o posicionamento dentro das redes sociais, mas para o posicionamento da vida mesmo, né? Onde que você faz mais diferença como pessoa, né? Não como armazenamento de dados, assim, né? Não como só aquilo que você conhece. O jeito que você transmite, o que você conhece, acaba sendo muito mais valorizado. Mas você me lembrou de um tema também que a pandemia, na verdade, causou isso, né, doutor? A aceleração da gente entender que a gente consegue ter que a gente ganha mais no nosso dia quando a gente tem reuniões por Skype, quando a gente faz atendimentos, né? A nossa produtividade aumentou demais. Nesse momento pós-pandemia, a gente vive um boom dos eventos presenciais, né? As pessoas estavam com saudade de ir a show. As pessoas estavam com saudade de ir a jogo de futebol, né? Tanto que as bandas fazem show, né? O Titãs anuncia o show, são 3 dias lotados aqui no estádio, né? E tá todo mundo fazendo turnê, se inventam eventos e congressos e a cada fim de semana, a gente mora em São Paulo, a gente sabe que todo fim de semana tem 10 eventos presenciais para você ir, porque isso é um reflexo desse momento em que a gente ficou longe, né? O ser humano precisa de contato. Precisa estar próximo um do outro. E o que a gente estuda muito agora, que é uma coisa que eu olho bastante no meu mercado, é como que a gente mistura essas experiências, né? Tanto no presencial quanto no online. Assim. O online ele ocupa um espaço no nosso dia, o presencial também é importante. Não é só um ou só outro. É como a gente integra essa estratégia mesmo de comunicação de eventos no nosso dia a dia, assim. Então, muitas empresas estão voltando mesmo ao atendimento presencial porque entenderam que o online é bom, mas não tão bom assim, né? Uma coisa que aconteceu no Itaim, por exemplo, né? Nos bairros mais empresariais, mudou, por exemplo, a dinâmica dos bares, né? Antigamente, a sexta-feira era o dia do happy hour mais lotado. Hoje em dia, a sexta-feira no bar está vazio. Né? Não tem nada nos bares da Feira do mesmo? O happy hour bom é o de quinta. Porque na sexta ninguém vai mais pro escritório. Segunda e sexta o trânsito melhorou. Tá mudando até então as datas célias, as comemorações da happy hour. Tá todo mundo de casa. Então, se você trabalha em empresa, você sabe que os happy hours são marcados na quinta, né? Que tá todo mundo vai pro escritório. Assim, na sexta é aquele marasmo. Os bares, eles têm feito estratégias, por exemplo, na sexta ele coloca o chopp em dobro lá, né? Aquelas Sim, coisas assim. Antes era o contrário, o preço subia. Antes era o contrário, exatamente. Era difícil de marcar. Então, assim, muda a dinâmica de várias coisas e a gente vai se adaptando a isso. Vou pegar carona nisso. Então há uma grande mudança que a gente está vivenciando. Vou te fazer uma pergunta pessoal. Você, quando criança, brincou na rua ou não? Já jogou bola na rua, subiu em árvore, correu atrás de pipa? Não, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo e no bairro de Higienópolis. Eu sou uma criança de prédio. Eu brincava no pátio do prédio ali, na Mas quadra quando do estava prédio. lá, era a molecada reunida e tinha brincadeiras então dentro do prédio? Sim, sim, sim. Lá vocês interagiam? Sim, sim, tinha a galera do prédio ali, todo mundo descia depois do almoço e ficava brincando. Né? Tá. Era todo mundo olho no olho. Era. Hoje você como pai, sabendo que essa realidade vem, como que você vai lidar ou sentir ao ver que a sua filha não larga o celular? Não estou falando só nela incidindo, mas as crianças como geral, sim, porque sim. larga o celular, o negócio é educar e tal, a gente sabe tudo isso, mas não sei se é um saudosismo, mas você vai sentir falta ou achar que ela está brincando com as outras coleguinhas delas ou não? Ela ali no celular, ela está também com uma infância feliz? Cara, isso é uma das coisas que eu mais me preocupo, na verdade, assim. Minha filha tem 4 anos, eu ainda não sou um pai super experiente para falar
né, com propriedade ao longo dos próximos anos, mas a minha filha tem zero contato com tela de celular hoje em dia. Muito pouco. Assim. Maravilha. Para não dizer que não é zero. Porque eventualmente faz uma ligação de vídeo para as avós, assim, então ela gosta de gravar um videozinho assim dela para mandar para alguém. Mas eu não dou acesso a ela a tela de celular. Ela assiste tela televisão, né? Como eu assisti na minha infância, assim. E eu sempre privilegio na televisão, não o YouTube, Disney, filmes grandes, assim, filmes que exijam que ela preste atenção mais tempo por mais tempo na tela. E não é todo dia, é só de fim de semana, assim. E agora, ela tem 4 anos. O correto, segundo os especialistas, e aí a gente tem muita... Hoje em dia, quem é pai sofre porque a gente tem muita informação, né? Então eu não deveria, ela deveria ter 0 tela, 0 TV, 0 tudo até os 6 anos de idade, pelo menos, né? Não sei se é isso mesmo, você pode me dizer, né? Mas... Cara, eu me preocupo, eu vou tirar o acesso ao celular dela e a vídeos curtos, porque eu sei que eles são feitos para viciar, assim, o mais tempo possível que eu possa tirar, assim. Então, ela só vai ter o celular dela depois dos 13, 14 anos, se for, e aí, enfim, aí a gente perde a mão, assim, porque não dá pra... Você não cria uma pessoa numa bolha, né? E desculpa, eu sempre pergunto, pô, você consegue deixar 0 tela do seu filho, 0 tela totalmente? Tá bom, quantas babás você tem, né? Porque do jeito que eu vivo hoje, eu trabalho home office, minha esposa também, ela é minha sócia. Eu tenho muita convivência com a minha filha. Nesses 4 anos de idade da minha filha, eu tenho certeza que eu passei mais tempo com ela junto do que o meu pai passou comigo nos primeiros 15 anos de vida. Né? Porque estava trabalhando, estava viajando, era outro tipo de criação, assim. Então a gente tem qualidade de tempo juntos, a gente brinca, né? Eu faço ela dormir, a gente conta história, ela gosta de livro, assim. A gente já tem muito mais informação para criar um ser humano com mais propriedade, mais base nesse sentido. Só que do outro lado da moeda, a gente também tem muita culpa, né? A gente se sente culpado de, putz, ela tá lá na televisão, né? E assim, da mesma forma, hoje eu moro num lugar, num prédio em que a gente criou uma comunidade porque todo mundo tem filho pequeno. Então minha filha está sempre na casa das amigas, está sempre brincando. Então você está então, tentando assim, reforçar o social dela, né? com certeza, com certeza. E eu converso na escola dela, né? Eu participo das reuniões ali com a diretoria, porque eu vejo também muito a parte da escola perdida, né? Que caminho que a gente vai, onde que eles me trazem muita informação, né? De que caminho seguir, assim. O que eles me trazem é que assim é necessário fazer alguma coisa, né? Do ensino fundamental, assim. E tem várias correntes, né? Eu defendo, que é o que a escola que ela está defende, que inclusive foi a diretora que me explicou, que é essa aposta nas soft skills, assim. Então, no fundamental, no ensino médio, ela vai aprender a ter autoestima, vai aprender a ter empatia, comunicação, reforçar esses valores, assim. Eu não faço a menor ideia da profissão que a minha filha vai ter. Eu não sei se ela vai ser jardineira de um jardim no metaverso, sabe? Não sei se ela vai ser porteira de um prédio num joguinho. Eu não sei, sabe? O que eu sei é que não vai ser uma profissão como as que a gente conhece aqui. Não vai ser. Curioso isso. Não acho que ela vai. Não, tenho muita dúvida se quando ela chegar com 20 anos de idade, as universidades ainda vão ter a força que tem hoje, né? As faculdades ou as profissões dadas como substituíveis. Não, dadas como as principais hoje em dia, né? Se ela vai fazer engenharia, medicina, direito ou, né, administração, que seja, essas grandes áreas, assim. Eu não acho, eu reforço o que eu estou te falando. Os 50 anos vão ser malucos, agora os próximos 5, meu amigo, vão definir muita coisa. E como é que você se interessou por esse mundo? Porque você era repórter, não é isso? Na Globo. E de repórter você já foi direto para o mundo digital ou não? Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua migração para este mundo tecnológico. Direto, muito legal. Porque
Meu sonho sempre foi trabalhar em televisão. Eu cresci assistindo muita televisão mesmo, assim. Eu era um moleque tele viciado, assim, né? Eu cresci nos anos 90, apartamento, então assistindo muito MTV ali, né? Da MTV Brasil antiga, e o meu sonho era ser VJ, era trabalhar na Ah, MTV. VJ. Lembra disso? Lembro. Lembra que tinha lá, né? Sabrina Sabrina Parlatore. O Parlatore, Mion, inclusive, não era? O Marcos Mion, Mion. Marcos Mion, Piores clipes do mundo. Marcos Mion, Gastão, Fábio Massari. Pô, tinha vários ali que eu gostava muito, né? A Sara mesmo, depois no Disque MTV, Marina Persson, enfim. Meu sonho era trabalhar na MTV e eu fui fazer jornalismo para isso, né? Eu queria trabalhar em televisão, nunca Nos bastidores, em qualquer coisa, mas o sonho era estar na frente das câmeras, né? E eu, no meio da faculdade, consegui um estágio na MTV, então eu trabalhei com essa galera, né? Eu Ah, trabalhei com, tá. com, com os VJs, porque eu sempre gostei muito de Então música pra você foi o também. máximo ali, né? Você já Cara, gostava e... foi. Eu tinha uma carreira, assim, eu moro em São Paulo, sou privilegiado, né? Também, bairro bom, meu pai conhecido, né? Não era a celebridade que o professor Cortella é hoje, né? Tipo, uma figura pop, mas era alguém já conhecido, já tinha Uma um, autoridade real. uma autoridade real, muita dentro do mundo acadêmico e corporativo. Então, assim, a gente sempre morou em Barro Bom. Minha mãe também era jornalista, trabalhava na Veja São Paulo. Então, assim, eu tinha esse ambiente dentro de casa e de vários privilégios. Então, o acesso à MTV também para eu conseguir um estágio não era tão longe para mim. Por exemplo, como seria para você lá em Divinópolis, assim, sabe? Pareceria um outro mundo. Para mim foi um Era um acesso. outro mundo. Exato. Era um outro Era um mundo. outro mundo. Para mim era um acesso que estava próximo, né? O bairro de Genópolis e o Sumaré, onde era a sede da MTV, era exatamente próximo. Então eu consegui um estágio lá e para mim era sensacional ser estagiário na MTV. Sempre com a ideia de um dia ir para frente das câmeras. Né? Conforme eu fui me formando, eu fui me apaixonando ainda mais pelo jornalismo. Aí, quando eu me formei, eu acabei saindo da MTV. Não deu certo ser VJ lá, não estava pronto. Mas eu gostei muito de trabalhar nos bastidores, né? Ah, Com edição, com produção, assim, a escola mesmo da comunicação em audiovisual, né? Depois eu trabalhei na Band, trabalhei com o Bechá, né? Lá no Jornal da Band, no Jornal da Noite com o Boris Casoy, também nos bastidores como editor, como vídeo repórter aí. E depois eu passei num processo seletivo do Sport TV, da TV Globo, para trabalhar no esporte da Globo, chamado Passaporte Sport TV, e aí eu trabalhei no Sport TV de 2011 a 2017. recente isso, né? E esse período de 2011 e 2017 foi justamente o período que eu entendi a transformação digital ali, né? Que eu vi que assim, eu sempre gostei de internet como um todo, assim, como nerd mesmo. Sempre gostei de rede social, isso faz parte muito sempre fez parte do meu dia a dia, assim. E quando o YouTube surgiu, por exemplo, eu vi uma revolução ali, né? Eu era consumidor muito ativo desde 2005, né? O YouTube surge em 2005, que foi justamente quando eu comecei a estagiar na MTV. Acompanhei isso paralelamente, só que era uma terra sem lei, uma coisa que era ainda uma coisa da elite, pequena, né? Que poucas pessoas tinham acesso à internet. De 2011 a 2017, que é esse período que eu trabalhei na televisão, eu vi, doutor, justamente esse momento da perda de relevância daquilo que eu fazia, né? As pessoas não estavam mais assistindo aquilo que eu queria que elas assistissem, que eram as minhas reportagens. Aí sim eu fui repórter, né? Eu estava na frente das câmeras, cheguei ali no objetivo que eu tinha traçado para mim mesmo. Mas as pessoas. Quando eu entrei na faculdade, você ser repórter da Globo, e quando eu efetivamente fui, já teve uma diferença enorme, né? Conforme os anos foram passando, o alcance dessa profissão acabou diminuindo muito, assim. E olha que eu trabalhei num momento maravilhoso para se trabalhar no esporte do Brasil, né? A gente teve Copa do Mundo, Olimpíada. Eu Olimpíadas. viajei o mundo inteiro, fiz reportagens, assim, era um momento de muito investimento dentro do esporte, e principalmente na Globo, né? Que era o principal canal. Então, assim, eu lembro que em 2012, quando eu fazia uma reportagem no Corinthians, por exemplo, no dia seguinte eu ia na padaria e o cara falava: tava lá no Corinthians, gostei, parabéns pela reportagem, não sei o que lá. Daí você se sentia bem pra caramba, fala que legal. Em 2016, eu fiz uma reportagem que fechou o Esporte Espetacular, né? Que é, pô,
que foi uma coisa super legal, uma conquista ali da carreira. No dia seguinte dessa reportagem, em 2016, nem minha mãe me ligou, assim, sabe? Ninguém viu. É como se fosse normal. Não é como. Não é que normal seria as pessoas verem. É que as pessoas não assistiam mais TV. Tá. As pessoas que eu Não causou um convivo. impacto que... As pessoas que eu convivia, meus amigos, minha família, as pessoas próximas, já não estavam mais conectadas no que era a programação normal de televisão. Elas só assistiam transmissão de jogo, né, ao vivo, né? Isso mudou uma chavinha na minha cabeça. Caramba, o que eu estou fazendo vai acabar, né? Uma banca de vai jornal, diminuir, né? vai diminuir. Em 2015, eu percebi que, mais ou menos, que as pessoas que assistiam às minhas reportagens só quando eu pegava o link do site e postava no Facebook. Tá. Aí eu tinha o feedback. Porque, assim, a televisão é legal, mas o legal não é estar na televisão. O legal é você sentir que as pessoas assistem o que você está fazendo. Isso eu sentia na rede social. Não sentia na rua mais. As autoridades digitais, então, elas vão se tornar as antigas autoridades que a mídia fazia a gente consumir? Claro, já são, né? Só que agora mais democratizado e espalhado. Totalmente. E polarizado, e dentro de universos cada vez menores, assim, de nichos cada vez menores, né? Você está criando aqui um conteúdo que vai ser consumido por uma parte específica das pessoas, e é isso. A gente não tem mais o comunicador de massa, não tem mais Silvio Santos, não tem mais Ivete Sangalo, não tem mais aquela Anitta, né? São pessoas que falam com a massa, né? De um jeito... Até existem essas... A pessoa vai me interpretar mal quando eu disser que isso não existe mais. Claro que existe. Eu entendi. Você entendeu? Entendi. Mas ela não é construída por uma corporação. Você me deu um alívio, porque eu estava incomodado com um pensamento meu, que eu falava assim, em rodas de amigos eu fui criticado. Falei, os grandes ídolos que a geração 80, 90, 70 tem hoje, vamos dar exemplo. Legião Urbana, Paralamas, Titãs, Skank. Eles são grandes, eles são ótimos, eles são talentosos e eu gosto até hoje. Mas por que que eles cruzaram gerações? Porque a gente era... Aí vem o meu pensamento. Na minha percepção aqui, éramos obrigados a consumir só aquilo. Não tínhamos acesso à internet, você não tinha um Spotify. Você tinha que ouvir quando a rádio tocava. Exato. E a rádio só tocava eles. Por isso, imagino que grande parte deles serem imortais se vem de você consumir uma coisa por 20, 30 anos. E isso me angustia e nem sempre muita gente recebe isso que eu digo. Como que está linkado o seu raciocínio no meu? Porque agora existem tantas bandas tão talentosas quanto, mas que nichou um público ali de 20, 30, 100 mil ouvintes. A banda é tão maravilhosa e tão talentosa quanto, mas não vai chegar. Se você perguntar, conhece a banda tal? Não. Não. Tem a ver com essa... Claro que tem. Quais são as bandas que lotam o estádio? Hoje em dia? Internacional ou nacional? Tanto faz. Ainda as antigas. As antigas, né? Banda de 20 anos, Coldplay, tem 20 anos, né? Assim, artistas novos que lotam o estádio, fora de público adolescente, né? Que sejam, o quê? Harry Styles, é aquela que ficou com fila, como é o nome? Que as adolescentes esgotou tudo em um dia. Assim, né? Eu sou desantenado, mas deve ser as, tipo... Que não é da nossa geração, mas tem essa menina que eu esqueci o nome dela agora. Taylor Swift, assim. Mas não existe mais a banda, né, que tem essa comunicação de várias gerações. O máximo que a pessoa pega é uma geração só. Será que o Harry Styles ou a Taylor Swift vai lotar estádio daqui 20 anos? Daqui 30 anos? Muito difícil, né? É exatamente isso que você falou. A gente consumia programação de massa. A gente tinha grupos e bolhas muito maiores, né? Era a tribo dos roqueiros, a tribo dos pagodeiros, a tribo dos sertanejo. Era tudo extremamente segmentado na nossa geração, que é a geração Y, né? O pessoal que nasceu de 81 até 95, por aí, né? Então, não tem nada de maluco que você está falando, assim. Claro, as bandas... E é triste por um lado, porque a gente é saudosista, e por outro, os artistas acabam descobrindo... Os artistas
E as pessoas, as que constroem a autoridade digital, acabam descobrindo sua própria comunidade. Então os interesses estão muito mais polarizados, e isso é bom, isso não é ruim. Né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é porque o efeito negativo é quando se criam essas bolhas de discurso de ódio, essas bolhas de nacionalismo exacerbado, essas bolhas de fake news, essas bolhas de desinformação com relação a aspectos da medicina, como antivacina, antitratamento, né? Essas bolhas que, da mesma forma em que é muito legal, por exemplo, você pode criar uma comunidade que acompanha o seu canal que tem informação bacana sobre, enfim, saúde mental, o que seja, entrevistas que falem sobre isso. Isso é um nicho. Da mesma forma em que tem uma outra pessoa produzindo conteúdo que vai falar sobre armas, né? Sobre construção de bomba caseira, preconceito, suicídio, incentivando suicídio, pedofilia, né? Então, assim, ter esses dois lados do mundo digital e da internet, que a única coisa a única forma que a gente vai aprender a lidar isso é com o tempo mesmo, com a maturidade. Tá pegando, então, carona na seara que você entrou aí do ódio, tem uma coisa que eu quero explorar aqui, que você vai ajudar quem está ouvindo. Haters. Eu sei que você tem conhecimento, você fala a respeito. Agora, é bom ter hater? Quem não tem hater não está fazendo diferença, né? Hater é um sinal de sucesso. É mesmo? Eu acho assim, depende. É muito fácil você ter hater indo pra internet falar absurdo, né? Cometer crime, dar uma opinião que seja numa polêmica barata em cima de um discurso de ódio, por exemplo, né? Verbalizar algo que você acha que todo mundo pensa, mas que é só a sua cabeça maluca que pensa, você vai gerar hater. E o começo da internet foi muito sobre isso, né? Lá em 2005, 2006, quando começou o YouTube, os primeiros YouTubers iam pro YouTube criticar todo mundo, criticar tudo, assim, né? Dar uma opinião que seja crítica, bater em todo mundo. Isso passou, isso mudou. Hoje, se você tá, como eu, por exemplo, falando o que eu acredito, o que eu estudei, né? O que eu entendo. E ainda assim vem o hater. E ainda assim vem o hater? Aí esse hater é um sinal de sucesso. Tá, né? agora vamos lá. Vai lá. É um sinal de sucesso, mas sabemos, né? Isso até bíblico. Tudo é vaidade. Claro. Ninguém, acredito que ninguém, ou vou dizer 99% para não ganhar nenhum hater, gosta de ser criticado. Não. Principalmente quando a pessoa critica algo que você está colocando que é um estudo, é uma informação verdadeira e não é uma opinião. Como que você lida quando você está falando algo com autoridade real e digital e vem alguém e refuta aquilo e seja o hater dá ali um descrédito e ainda fala uma coisa ali, uma asneira, vamos dizer assim. Como é para você dentro da experiência Pedro Cortella? Pessoal, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Então, essa segurança eu trago muito da experiência do meu pai, de ter criado as redes dele e também de fazer essa gestão, né? Existe uma diferença. Se você está dando a sua opinião sobre o que eu falei, a sua opinião sobre a minha pessoa, sobre o que você acha de mim, é o seu direito. Isso é uma opinião. Se você está me acusando de algo, me acusando de ser mentiroso, me acusando de ter cometido um crime, de ter sido canalha, de estar desviando as pessoas com um interesse escuso, aí você tem um problema comigo. Eu estou falando do deboche. A pessoa não está cometendo crime, mas ela está debochando do que você falou. E o que você falou tem propriedade. Como que você se sente vendo isso? Qual que é a forma que as pessoas deveriam lidar? Aí eu sinto uma pena. Eu sinto pena. Aí eu acho, tipo... você fica imaginando lá, né? A pessoa está na casa dela... Né, ela tem o dia inteiro, ela tem a internet inteira para consumir. O hater quer atenção, né, doutor? O hater, ele te segue, ele vai lá e comenta no seu conteúdo. O que ele quer é a sua atenção. O hater é alguém carente, né? O hater é uma pessoa que tem uma carência enorme por atenção, né? Eu não dou atenção, no caso. Assim, eu fico com pena. Mas né? Você não fica da pessoa do deboche. Por exemplo, tem pessoas que debocham de mim porque o meu pai é uma pessoa muito conhecida e eventualmente acham que eu pego carona na fama dele, né? E hoje em dia, se a pessoa escreve qualquer comentário nesse sentido, eu falo, pois é isso mesmo. É isso mesmo. Tô pegando carona na fama do meu pai.
O que há de errado? E aí? Parabéns. Você é sagaz, hein? Inteligente. Isso não me incomoda em absolutamente nada, assim, porque eu acredito no que eu faço. Eu tenho uma segurança hoje, eu vou fazer 40 anos, que não é a mesma segurança que eu tinha quando eu tinha 20, 15, 16, né, 30. É uma segurança de quem está numa fase madura da vida, de entender que o que eu falo tem sentido e o que eu faço tem propósito. E aí você deixa o filtro dos outros, eu ia falar leitores, eu sou muito antigo, né? Dos outros ali seguidores, para eles tirarem a conclusão. Por um exemplo, postei, isso é fato, eu postei recentemente, saiu uma pesquisa que fala que pessoas que postam demais querendo se afirmar na autoimagem, 50 fotos de si mesmo Sim. todos os dias, é um estudo que mostra que algumas vezes essa pessoa posta para regular o humor. Ela posta, ganha likes, se sente validada. Vem aquela endorfina, dopamina. Exatamente, né? ela se sente menos vazia e quando o efeito começa a acabar, ela vai lá e posta de novo. Nada contra postar, posta o que quiser quantas vezes por dia. Existe uma pesquisa mostrando que algumas pessoas postam em excesso por causa de um vazio e querem que o like a preencha. Isso é um estudo científico, eu não inventei isso, foi feito no Reino Unido, estudo muito interessante inclusive, e faz todo sentido. O que não chove de hater nesses comentários, pessoas ali que, nada a ver, escrevendo ainda errado, não sabe nem conjugar o verbo haver, que não tem um mínimo de informação, fala, nada a ver, eu discordo, não que ela precise concordar, mas ela fala, que besteira isso aí. Ela quer atenção. Mas aí é que tá, ela escreve que besteira. E vamos supor que a gente deixa o comentário dela, que besteira, eu posto quantas fotos eu quiser, porque o celular é meu. Já claramente há um erro de interpretação, ela não interpretou o texto. E aí vem uma outra pessoa desavisada, vê o vídeo, vê o comentário, e se essa pessoa correr o risco de ir na onda do hater e também refutar, aquela informação do hater, ela não é perigosa? Doutor, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu deixo as pessoas se matarem nos comentários lá, porque a minha comunicação é seletiva. Isso acontece pouco. Você tem que educar o seu seguidor. E na internet você não fala para todo mundo. As pessoas têm que entender que você não vai agradar todo mundo. Eu trabalhei em estádio, eu sei, né? Então, assim, isso não me incomoda em nada. Quando você tem 500 pessoas te xingando, ainda mais com a bandeira da Globo, que é sempre algo que gerava polêmica, né, com a marca da Globo. Então, assim, eu levo isso com muita tranquilidade. Se a pessoa me odeia, se a pessoa me descasca no comentário, eu fico com pena dela, ela quer a minha atenção, né? Eu decido se naquele momento, naquele dia, aí você pergunta internamente, né? Vou falar pra você. Se naquele dia eu tô bem pra caramba, eu respondo de uma forma. Se naquele dia eu tô então você responde. Pé da vida com outra coisa, eu posso até responder. Posso tentar também. Mas assim, toda vez que eu respondo, eu me arrependo depois, assim, sabe? Uma das pessoas que eu mais gosto da forma como lida com o hater é o professor Leandro Carnal, né? Ele escreve, tem vários textos, vários posicionamentos sobre isso, e lê as respostas dele. Eu leio lê as também. Respostas dele pros comentários. Ele alfineta. É maravilhoso. Ele alfineta, mas você sabe que ele também se incomoda, né? Eu conheço ele. Você sabe que no fundo ele tá com aquele. E eu já, assim, aprendo com ele com o que fazer e o que não fazer também, né? Eu fico. Mas eu tenho. Cara, eu tenho. Eu trabalho com rede social já há 6 anos, né? Desenvolvi um senso de empatia e dó, por exemplo, nas redes do meu pai, que aí sim atingem, né, uma comunicação de massa, que a minha empresa faz administração, o hate, quem vai lá e é hater, é refutado pelos fãs, né? Então vira ali uma briga. E você deixa eles ali se matarem, então. Deixa eles se matarem e aí cada vez vai menos hates. Cada vez mais você vai entendendo que você vai falar para umas pessoas e não vai falar para outras. É um alerta. Marcelo Tassi tem uma frase que é maravilhosa. Comunicação não é o que você diz, é o que a outra pessoa entende, né? Eventualmente, se as pessoas estão interpretando mal o que você falou, você tem que rever o seu discurso. Então o hater, ele também te educa, né? O hater, ele pode te educar. Se você está com chuva de hate, talvez você devesse explicar as coisas que você está postando de outra forma. Ter essa empatia, porque isso é um sinalizador também.
quando eu faço um conteúdo que gera muito hate, isso tem que despertar um questionamento em mim sobre o conteúdo que eu postei original. Não sobre o eu não sou responsável pelo comentário da outra pessoa. Eu não sou, mas se tá tendo, é um termômetro, né? É um termômetro sobre o que eu falei, não sobre... Porque o que mais tem no mundo é maluco. Você sabe bem, né, doutor? Ainda mais nas redes sociais. A rede social é um celeiro de louco, né? E eles florescem ao ter aquela sensação de ser anônimo, assim. E eu sou contra isso, tá? Eu acho que para abrir perfil em rede social você tinha que dar o seu RG, endereço, que você traquear. Verificado devia ser para todos. Devia ser para todos de um jeito ainda como é tirar um documento, assim, sabe? Deveria ser. Tudo que acontece online já passou da hora das pessoas serem responsabilizadas diretamente, né? E de ser traqueável, das pessoas terem acesso, né? Acabou, não tem mais isso, assim, não tem por que ter, sabe? Tipo, essa sensação anônima. Não tem Eu acho um absurdo que a pessoa possa criar um perfil fake, né? Acho que isso não existe mais, isso é um tempo de internet que já passou. A gente tem que evoluir rápido e entendendo que, cara, o que está acontecendo ali naquele mundo de meme, de figurinha, de foto de criança, acaba afetando drasticamente a nossa sociedade. Então não dá mais para... Acabou a era do anônimo na internet, entende? Que é um novo mundo também. No mundo antigo, vamos dizer assim, não somos obrigados a portar documento e nos apresentarmos. Exato. A respeitar leis e ter bons modos. Por que no mundo digital não? Exato. Né? Eu percebo em você um equilíbrio e uma paz de espírito muito grande com a problemática da internet. Mas você citou um pouquinho que muito também você aprendeu com seu pai, professor Cortella, do qual eu também sou fã há anos, como professor que sou também. Queria agora saber de você, Pedro, qual a história ou qual aprendizado você carrega consigo, não o Cortella celebridade, mas o professor Cortella pai e culto e sábio. Qual um dos valores que você carrega ali que é especial para você? Ah, que legal. Tem algumas coisas, né? E essa pergunta eu gosto muito porque desde quando eu... Você sabe que quando eu era repórter da Globo eu usava o sobrenome Pedro Mota, né? Porque eu não queria estar na televisão sendo sempre referido como o filho do Cortella. Para não vir um hater. Assim, na verdade por uma falta de... uma questão de autoafirmação mesmo, né? Eu achava que eu tinha que construir minha história do zero, assim, dentro de para evitar justamente aquele hate que fala, tá aproveitando da fama do seu pai. Depois, quando eu abri minha agência, a minha agência foi a Agência Sofia, que na época cuidava de redes sociais como empresa de social media mesmo, de pessoas, né, de professores principalmente. O meu primeiro case, o meu primeiro cliente foi o meu pai, né? E aí acabou que o que a gente construiu acabou mudando também a vida dele, porque o alcance da obra dele, das falas, das palestras, do conteúdo dele, acabou chegando a muito mais pessoas. E no meio da pandemia ali, eu entendi que para ter a minha agência, eu precisava também fazer o meu perfil pessoal, porque eu não podia pedir para um médico, uma pessoa que era o meu cliente ali postar, se eu não estava postando. E naquele momento eu entendia que eu já tinha coisas a ensinar pela experiência que eu já estava ali há 3 anos já mexendo com rede social todo dia. E aí nesse momento... eu falei, caramba, quer saber? Eu sou Pedro Mota Cortella, eu vou botar o Cortella também e vou entender que, tipo, eu vou ficar de bem com o mundo, de ser filho do Cortella, de ter esse peso, de ter essa pessoa mega hiper inteligente, mega hiper admirada por todos na minha vida, que é um peso, mas também é um baita privilégio, é uma coisa muito legal, e nesse caminho de perguntar como que é ser filho do Cortella, né, qual é o ensinamento, né, que eu não vou falar do vaca não dá leite, que é um dos ensinamentos, um dos vídeos mais famosos que a gente postou lá no perfil dele, mas a gente tem um podcast juntos, né, hoje, que chama A Grande Fúria do Mundo, tá indo para a segunda temporada, que é um podcast da Wondery, o primeiro. Sigo, é maravilhoso, eu só sempre fico na dúvida. Retiraram a frase da música da Legião? Claro, pô, com certeza. Pais e filhos. Sim, né? sim, Pais e sim, filhos. sim, sim. A gente faz referência, a gente explica ali no primeiro episódio, né? Explica a grande fúria do mundo, né? Que é uma conversa entre gerações mesmo, um papo meu com ele, em que a gente toca muito nesse tema. Quais são os ensinamentos que eu tive com ele, o que ele aprendeu comigo também, mas o principal do meu pai sempre, assim, e é para separar o pai da celebridade, mas é meio uma coisa que é meio inseparável,
é a questão ética, assim, a questão de... Essa tranquilidade que você falou que eu tenho, hoje, ela é muito maior também pelo propósito que eu encontrei na vida dentro da minha profissão, né? Eu vejo uma missão, eu vejo um resultado prático naquilo que eu estou fazendo nas outras pessoas. Isso eu aprendi com ele. Mas, principalmente, o meu pai é um cara que, assim, a ética sempre teve em primeiro lugar em qualquer coisa que ele fez, assim. Então, se ele está num restaurante, ele não vai furar a fila por ser uma celebridade. Se ele está atravessando uma rua, ele não vai atravessar fora da faixa, assim, sabe? São umas coisas de louco mesmo, umas coisas neuróticas que você fala, mas pai, pô, né, tipo, pô, vamos aproveitar que não, assim, desde do início, ele nesse ponto eu não consigo lembrar, assim, ele nunca teve uma fratura ética, assim. Isso é o que eu admiro demais, porque nós somos seres humanos, assim, né? Aquela questão que ele explica do quero, devo, posso, né? A questão da ética, ele sempre foi muito correto. Isso passou para mim e acredito para os meus irmãos também, assim. Questões de, cara, tendo uma empresa, de fazer serviço sem emitir nota, sabe? Isso não passa pela nossa cabeça, assim, sabe? Não, essa lisura ética é assim... Falar sobre isso, pô, eu poderia estar colocando em risco alguma coisa de tipo, e cara, não tem, porque não aconteceu mesmo assim. Então, assim, a lisura ética, toda essa preocupação é o que está em 01 de prioridade, sempre esteve na vida dele, assim, essa não só como imagem, mas como prática diária, assim. Não sei se é algo dele ter sido monge, assim, sabe, que tem uma questão cartesiana, assim, mas isso é uma coisa que eu admiro muito, muito nele, assim, e que ele passou para mim, que é cara, de ser correto, de fazer tudo certo, Agora de eu tenho andar na uma linha, pergunta sabe? difícil para você, mas primeiramente muito legal, porque assim, o que ele te passou é o que o mundo precisa. É. Ética. É muito, muito, muito gostoso saber então que você cresceu neste ambiente que antes mesmo dele ser a figura pública, ele foi também um pai e um Isso sim. educador com ética, o que falta muito hoje em dia, infelizmente, né? Mas o seu pai, professor Mário Sérgio Cortella, conseguiu algo que eu jamais, se alguém me perguntasse, eu acharia que alguém ia conseguir. Porque ele é pop não através de música. Ele é pop não porque ele é um exímio cozinheiro. Ele é pop na filosofia. E que até na minha época de faculdade, e eu lembro o nome do meu professor de filosofia, era um padre, chamava Bechelane. Estou falando de não façam muitas contas, mas estou falando do ano 2000, 2001. E eu lembro que ele começou a explicar conceitos filosóficos, conceito de árvore, e era exatamente esse exemplo, e ele era ridicularizado. Existia uma cultura na faculdade de filosofia, é chato. Deus me livre de filosofia, e eu cresci com Deus me livre de filosofia. Eu cresci ouvindo, eu queria entender, mas eu confesso que eu não tinha também o interesse. Aquilo, de alguma maneira, não me fisgava. Ele pegou quando não fisgava ninguém e se tornou real e digital. Eu quero que você agora jogue essa bomba para você. Como é possível alguém pegar um assunto que não tinha ali visibilidade ou aceitação pública e transformar isso num fenômeno? Como que ele fez isso no digital? E cara, você sabe que eu adoro esse tema. Quando eu abri minha agência chama Sofia, justamente de sabedoria, de filosofia, de amor à sabedoria, né, que é o significado da palavra filosofia, justamente para entender isso, né? Como é possível que algumas pessoas no Brasil, e aí o meu pai é um grande pioneiro nisso, depois dele vieram Karnal, Clovis, Pondé, entre outros, e junto com meu pai também tinha Leonardo Boff, Frei Beto, etc e tal, mas claro, dentro de uma área da literatura, né, da escrita do mundo acadêmico, mas depois essas pessoas, esses professores, que já eram destaque dentro do mundo acadêmico, entenderam que na internet a sala de aula deles podia ser muito maior. E cara, a única explicação que eu vejo nisso é na didática, ou seja, no tempo que eles têm de sala de aula e entender que dentro de um assunto, quando você tem um assunto chato para explicar, você tem que compensar na empatia, nos exemplos, na oratória,
na forma que conecta. Você tem que falar algo que toque na pessoa, no coração, para explicar o que é complexo a partir disso. Ou seja, muita metáfora, muita analogia, muita comparação. Paulo Freire, na verdade, né? Paulo Freire, né, que é o mentor do meu pai. Ele trabalhou junto. Você tem que trazer para o que é próximo das pessoas. Na verdade, esse é o sentido de tudo que esses caras fazem, assim, né? É aproximar aquilo que foi pensado de uma forma muito complexa, muito chata mesmo, que você falou, do dia a dia das pessoas. Porque o bom professor é isso, né? É o cara que consegue fazer você entender, né? Se conectar com a informação. E nesse ponto, por que eles foram tão valorizados? Em um mundo em que a gente tem uma overdose de informação, em que a gente tem acesso a tudo que está acontecendo o tempo todo agora, ao mesmo tempo, as pessoas que são valorizadas são aquelas que nos ensinam o que fazer com tanta informação, né? Pessoas que estimulam o pensamento crítico. Cortella, Karnal, Clovis, Pondé não te dão uma fórmula, não te dão uma receita de bolo para você seguir, né? E essa é a principal diferença deles para coaches, para treinadores, para outras pessoas que têm muita relevância na internet. Ele não vai te dar uma fórmula, ele não vai te dar, ó, acorde todo dia e faça isso, levante de manhã e tome banho gelado, ande sobre brasa, diga, quero uma Ferrari vermelha todos os dias à noite. Não, eles não vão falar isso, eles vão te dar recursos para você tirar a tua própria conclusão a partir do conhecimento que eles vão te explicar para você de uma forma que você entenda e que se conecte com algo que você sente. Pedro, eu quero aprofundar ainda um pouquinho mais, eu estou te usando aqui para perguntas complexas. Vamos lá. O assunto ainda é digital. Estamos mencionando o professor Cortella como exemplo. Mas o assunto ainda é digital. Ele é extremamente relevante, ele tem autoridade digital absurda e não posta, como é pregado no digital, café da manhã, viagem, story. Explica, por que ele pode e os outros, se fizer isso, não tem relevância, não tem engajamento, não tem seguidor? Por que o digital... Excelente pergunta. Esse é um dos problemas que eu tinha na minha agência. Assim. O meu pai, quando eu abri a Agência Sofia, a nossa conversa foi a seguinte, ó pai, eu fui demitido da Globo, né? Eu saí num corte lá em 2017, um dos primeiros, assim, né? Porque hoje em dia, toda semana tem um demitido lá, né? Eu não, eu fui demitido raiz. Né? Eu saí do primeiro corte. Mas, cara, isso tem a ver com a disposição que eu tinha para aquele trabalho. Meu coração não estava mais lá, porque eu tinha entendido justamente aquilo que eu te expliquei no começo do podcast. Então, assim, para mim foi um alívio ser demitido. Não senti um peso, né? Não senti uma tristeza profunda. Quando veio o anúncio, eu falei, caramba, que estranho, eu estou me sentindo mais leve, estou me sentindo melhor. Então, no dia seguinte, eu não fui procurar emprego como jornalista. Eu entendi que eu tinha que fazer essa coisa do digital a partir de um debate que eu tinha com meu pai, de, sei lá, mais de 5 anos, pelo menos, em que eu falava, ó, você tem que fazer digital. Olha o que está acontecendo. Tem esse canal monetizando sua palestra. Ó, tem esse perfil fake seu. Tem isso aqui. Você tem que fazer isso aí no digital. Ele, por ele mesmo, não ia fazer. Você levou o professor Cortella. Ele não ia fazer. Né? Não era da geração dele, ele não gostava, ele não entendia, ele não precisava, ele já tinha, as palestras dele já vendiam absurdamente, ele já era uma pessoa extremamente relevante, ele já tinha ali mais de 60 anos, então assim, pra quê? Ele falou, cara, não quero isso aí é um fã, isso aí me ajuda, isso aí vende livro, é bom, não sei o que lá, sabe, era outro pensamento, não é do dia a dia dele. Só que aí eu cheguei, depois que fui demitido, aí eu fiz uma proposta, montei um PowerPoint lá, expliquei para ele tudo o que eu ia fazer. Pai, senta aqui. Eu entendi que ele sozinho não ia fazer, então tinha que ter alguém para fazer por ele, né? E ele falou, beleza, né? É difícil você recusar um convite de um filho que acabou de ser demitido. Ele falou, beleza, você pode fazer esse negócio aí, só que eu não quero ter um pingo de trabalho a mais do que eu já tenho. Eu já tenho meus livros, minhas palestras, meus entrevistas de rádio. Daí eu falei, beleza, vamos fazer. Estruturamos uma forma de fazer que não tenha a presença dele. Por que funciona o conteúdo dele? Porque o que ele faz é bom conteúdo. O que ele fala dentro das palestras, das entrevistas, dos livros, dos cartazinhos, gera conexão, né? Gerar conexão é quando eu falo algo que você gostaria de ter falado. Ou quando eu falo algo que você sente. Algo que está no seu dia a dia.
Rede social é sobre conexão, conexão de pessoas com pessoas, né? Então, todo o discurso do meu pai, toda a aula, todo texto tem a ver com conexão. Ele vai falar sobre o dia a dia do pai, ele vai falar um ensinamento de um filho, ele vai falar vai contar uma história sobre algo que acontece na sala de aula, no escritório, na estrada, no trabalho. Sempre tem um elemento de conexão que as pessoas conseguem se ligar muito, muito fácil do que ele está falando. Segundo, ele traz um conhecimento, ele produz conhecimento, né? Ele produz uma reflexão sua, que não é só trazer informação, ele não está dando um dado, não está explicando um gráfico, ele está trazendo uma reflexão sobre algo que acontece no seu dia a dia, né? Conexão, então produz conhecimento. O terceiro ponto, ele faz entretenimento. Entretenimento ele é bem-humorado, é divertido. As histórias parecem meio que um negócio de stand-up, assim, né? Tem punchline, tem começo, meio e fim, né? É entretenimento, é gostoso ouvir a voz do Cortella. Tem aquela voz, assim, aquele sotaque que as pessoas imitam, verdade. Marcou, né? Tem imitador na Praça Nossa, é uma coisa de louco. Sim. Assim. E o último ponto, que esses 4 que eu estou te explicando, aí é uma teoria minha que é os 4 pilares do bom conteúdo, que eu chamo, né? Que aí é o que eu ensino na minha mentoria, em palestras e nos meus infoprodutos. É assim, fazer a diferença na vida das pessoas. O conteúdo dele, os livros, a obra dele, toca as pessoas de um jeito em que elas têm uma atitude diferente na vida delas. Assim. Esse momento de fazer pensar gera novas atitudes. Quando meu pai posta um cartazinho, que é algo que a gente criou lá logo no começo, porque a gente entendeu que quando tinha o rosto dele, o algoritmo entregava para mais gente, e ele queria ter um jeito de citar pessoas, fazer homenagens, né? Estimular a leitura, estimular o conhecimento. Então o cartazinho é sempre uma frase de alguém, do dia, entre né? aspas, de alguém que tem alguma relação com aquele dia, alguma efeméride, e tem sempre o escrito será, né? Então a gente une o mundo digital com o mundo analógico, que é um senhor de idade segurando um papel impresso, com algo muito pessoal, que é a letra dele, a caneta escrito será, provocando questionamento. Que é o que a filosofia traz, né? Exato, a pergunta. Então, assim, por que dá certo e ele não tá no dia a dia, no café da manhã? Porque tudo que ele faz tem esses 4 elementos, entende? Tá, vamos passar os 4 elementos, então. Ele gera conexão, conhecimento, entretenimento e faz a diferença na vida das pessoas. Então aí ele não precisa produzir mais, não que não fosse, poderia fazer, mas já cumpriu os 4, não precisa fazer. E tem uma coisa também, né? Como que eu consegui construir as redes de uma forma que não dependa dele? Meu pai está toda semana dando entrevista, meu pai está toda semana num palco de palestra. Então, os trechos de palestra, meu pai tem quase 50 livros. Então, eu posso tirar os artigos, fazer card, carrossel, né? Aquelas coisas assim que a gente sabe que dá a frequência nas redes sociais. Eu já tinha deixado bem claro, né? Não quero ter um pingo de trabalho a mais. Que dá a partir da quantidade enorme de conteúdo que ele produz e já produziu na vida, é possível manter uma rede social. É replicável para qualquer pessoa? Não. Para mim e para você. A gente tem que ter trabalho. A gente tem que ir lá todo dia e começar a criar, pensar, usar massa cinzenta, porque a gente está desenvolvendo a nossa aura. Eu peguei um cara que tinha 60 anos, 65 anos quase, quando a gente começou a criar rede social. E já tinha uma história, né? Livros best-seller, todas as coisas. Então, assim, eu sabia que ia ser um sucesso a rede dele, independente do que eu fizesse. Só que o que me surpreendeu foi o fenômeno. O fenômeno pop, o fato de toda semana alguém me mandar um imitador, de ele não poder andar na rua em qualquer lugar do Brasil, da gente chegar em Portugal e as pessoas no aeroporto pararem para tirar foto, assim, da gente fazer 4 datas lotadas em Portugal, que é uma coisa de louco, assim, isso é uma coisa de louco para um filósofo. Isso me surpreendeu completamente, assim, mas essa surpresa está ligada diretamente ao trabalho. Desde 2018, não tem um dia que falte um post na rede social do meu pai. Todo dia a gente está aproveitando essas janelas, assim, sabe? Será que não é também um grito de pessoas que clamavam por relevância e cultura e nem sempre a mídia nos dava isso? Claro que é. Quando surge seu pai, todo mundo que era sedento de conhecimento... E não só meu pai. Acho que várias pessoas relevantes se tornaram relevantes produzindo bom conteúdo, dessa forma que eu tô te falando, assim, sabe? Você acha que é possível agora no mundo digital começar ainda? Já não está tarde? Por que eu pergunto isso? Eu sei que a resposta também não está...
quanto mais cedo se adaptar, melhor, mas deixa eu explicar. Quem começou o Instagram, quem teve a sacada que lá em 2012, 2013, 2014, em vez de só adicionar amigos, podia vender um conteúdo real, quem começou na época que tudo era mato, hoje são pessoas, elas não são necessariamente famosas, mas tem 5, até psicólogos, que eu sigo psicólogos, que elas começaram lá e tem 5, 6, 8 milhões de seguidores, e se você perguntar para qualquer um na rua, sabe quem é fulano? Não. Não, são bolhas. E ela tem uma bolha de 8 milhões de seguidores porque existia ali na época onde tudo era novo, quem entendeu a linguagem primeiro tem hoje uma relevância digital. Hoje, não está tarde ou não entrar agora e querer ter essa relevância, porque se você está levando lá uma vitrine, é melhor que você exponha para 2 milhões de pessoas a sua loja virtual do que para 30 pessoas. Claro. Não está tarde ou não? Se eu achar que tá tarde, eu paro de fazer o que eu faço, né? Aí eu desisto de tudo, aí eu perco o meu propósito. Não tá tarde. E é só uma adequação de expectativa. Você quer ser o Cortella? Não dá pra ser o Cortella. Eu quero ser o meu pai? Não, eu quero ser o Pedro. Né? O meu tamanho vai ter um espaço ali dentro do digital, do que for, e eu tô feliz com isso. Assim. Fazer a transição do que é dessas pessoas, por exemplo, que hoje tem 8 milhões, né, 5 milhões de seguidores, assim. Onde que essas pessoas conseguem chegar na comunicação de massa? Não sei. Isso é fenômeno. O que aconteceu com meu pai é fenômeno. Fenômeno é um. Né? Fenômeno é o Ronaldo. Né? É um. Né? Isso não dá para prever. Isso não é... Voltamos ao início do podcast. Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Né? Que é você chegar a um nível de comunicação de massa a partir do trabalho que foi feito no digital. Isso é um fenômeno. Agora, ter uma grande relevância, né, construir um público desse tamanho, 5, 10, 15 milhões, é possível, entendeu? Existe uma diferença aí, né? O meu pai é inacreditável, as pessoas não têm essa noção, mas não é só o número de 9 milhões lá no Instagram, ou 2 milhões no YouTube, ou sei lá, 4 milhões no LinkedIn. É uma figura pop. É na rua que a gente vê essa diferença. Assim. É na rua porque quando você anda com ele, eu nunca peço foto com ninguém, mas com você eu tenho que pedir, professor. É a frase que eu mais escuto na vida, assim, porque agora eu acompanho ele, né? A gente faz a abertura das palestras, assim. Inclusive, é surreal, assim. Isso não dá para prever. Isso me surpreende muito. Você fica feliz agora, com isso? Pra caramba, pô, eu vejo como o meu trabalho. Vocês estão lá almoçando e tal, todo mundo deve chegar e tudo mais. Isso assim, para ele ficou mais difícil. Ficou mais difícil, assim. É uma vida muito mais reclusa no sentido do lazer, assim, né? Não dá mais para tanto ir em restaurante, caminhar no shopping, assim, porque gera mesmo. Não tem como não reconhecê-la, né? Não. Ficou mais difícil. Para mim, pô, meu trabalho é deixar a vida dele mais difícil. E conseguiu muito, mas assim, porque eu entendo que o que eu entendi, o que me deu segurança para usar o nome Cortella, doutor, é que entender que minha história pode estar alinhada dele como uma continuidade, assim, entendeu? Eu não precisava construir do zero a minha carreira. Eu podia me sentir bem partindo desse ponto, que é um ponto privilegiado de ser filho do Cortella e de assumir um pouco do crédito de ter construído, junto com ele, essa realidade no digital, assim. Então, quando a pessoa me manda o hate, pô, você tá aí, esse filho do Cortella querendo aparecer mais que ele, daí eu falei, pois é isso aí, tranquilo. Eu queria agora, pra gente finalizar, fazer 2 pedidozinhos. Primeiro, eu quero saber agora, não do Pedro digital, quero saber do Pedro pessoa. Qual história você carrega aí como pessoa, para as pessoas do mundo digital, que vale a pena ser contada, ou um aprendizado, ou uma experiência. Eu sempre peço aqui para ter uma coisa que é legal, uma experiência legal, assim, uma história que vale a pena ser compartilhada. Nossa, de vida, assim, cara, deixa eu pensar em algo Pode ser profissional também. Que eu nunca tenha contado Melhor podcast, ainda. Cara, tem uma história que eu gosto. Tem alguns momentos da minha vida que eu gosto muito, assim.
por ter confiado em algo que talvez fosse... Eu sinto que em alguns momentos eu tive alguns anjos da guarda no meu caminho, assim. O primeiro deles foi quando eu estava no, no processo seletivo para ser repórter do Sport TV. Era um processo seletivo que participavam mais de 10 mil pessoas, assim, 11 mil pessoas para 11 vagas, no caso, que foram os selecionados, assim. E aí, uma das fases finais para você ser repórter e passar no Passaporte Sport TV, que era o nome do projeto, a gente tinha que ir para uma cidade lá nos arredores de Petrópolis, né? Eles largavam a gente numa van no centro da cidade e você tinha ali 4 horas, não, acho que era menos que isso, umas 3 horas para voltar com uma reportagem. Eles largavam a gente com a câmera, o microfone, e você tinha que voltar com uma reportagem contando uma história, editar e apresentá-la para o público. Nesse processo, eles me largaram numa cidade chamada Cascatinha. E, cara, uma cidade assim, ali na Serra do Rio de Janeiro, não tinha nada assim, né? Não tinha nada preparado. Daí eu falei, putz, o que eu vou fazer nesse... Eu não sabia que era Cascatinha, não sabia o nome da cidade. A gente descobriu quando saía. Aí eu saí perguntando ali na rua, tá, o que eu posso contar aqui? Qual que é a história aqui? Daí eu falei, pô, por que será que essa cidade chama Cascatinha? Então eu vou atrás da cascata, né? Aí comecei a perguntar para as pessoas, né? Fazer meio que a gente chama de povo fala no jornalismo, que é quando a gente faz perguntas nas ruas, assim. Você sabe me dizer por que a cidade chama Cascatinha? Aí um contava uma história, mas cadê a cascata de Cascatinha? Onde que tem essa cachoeira? Né? Quero ver a cascata de Cascatinha. Aí fui subindo um morro, cara, mas o morro não dava na cachoeira, assim, nada acontecia tal naquele morro. E eu entendi que a reportagem tinha que ser não sobre exatamente a cidade, mas sobre a minha busca pelo nome da cidade. Só que não tinha um molho a mais ali, sabe? Tava sonsa a reportagem, tava besta ali. E eu comecei a subir uma rua, assim, que era um morro, um paralelepípedo, e um menininho, pequenininho, de uns 8 anos de idade, tava ali brincando, começou a me seguir, que ele achou legal, que eu tava com a câmera. Começou a me seguir. Muito aleatório, né? Começou a me seguir e tal. Aí a gente passou, sei lá, 3 ruas, ele tava me seguindo, daí eu falei, quer saber? Ao invés de entrevistar ele, eu vou pedir pra ele me gravar segurando a câmera. Daí eu deixei a câmera ligada, ó, seguinte, segura a câmera aqui pra mim. Daí eu vou falar, aí, porque tem a hora da reportagem que é a hora da passagem, a hora que você aparece. Daí eu falei, seguimos aqui por esse caminho que fomos identificados, parece que a cascata tava por ali. Aí ele segurou assim, meio de baixo pra cima, e eu peguei a câmera, e quando ele me deu, eu peguei e virei a câmera pra ele. Aí aparece lá que ele é um menininho de 8 anos de idade, assim. E eu perguntei, beleza, como que é o seu nome? Gabriel era o nome dele. Aí beleza, voltei, achei lá meio que uma cascata, consegui chegar lá no fim da cidade, voltei. Na edição, na hora de montar a reportagem, eu fiquei pensando, caramba, beleza, montei aqui o comecinho, no meio, na hora de botar a passagem, teve uma decisão ali na hora de editar, assim, quando você bota, você sabe que você edita, né? Mas quando você bota o vídeo ali para cortar, você tem a opção de deixar no ponto que você quer a imagem, né? Eu falei, cara, quer saber? Eu vou deixar num take só. Desde o momento em que eu dou a câmera pro menino, até a hora que eu pego e mostro ele um plano sequência mesmo. Né? Porque as pessoas podiam pensar que, cara, eu podia deixar só a passagem, só a hora de eu aparecendo. Só que eu quis mostrar que eu entreguei pro menininho. Quando eu montei a matéria, assim, eu ainda coloquei. No meio do caminho, eu tive a ajuda do experiente cinegrafista Gabriel. Aí vem, mostra a minha, né? Quando a câmera virou, pá, a sala inteira, porque era apresentado pra sala no processo, falou, quando aparece o menino assim. Então, cara, era um anjo, né? Um anjo que apareceu no meu caminho. Naquele momento, eu sabia que eu tinha passado. Teve ainda um outro processo seletivo, cara, eu tinha certeza que eu tinha passado. Assim, e era ainda uma seleção, né? Era um processo seletivo assim. Que foi diferencial, né? Que foi um diferencial. E, cara, é o Gabriel, um anjinho que tava lá, que começou a me seguir no meio do caminho, assim, sabe? Enfim, na vida de reportagem tem outros momentos, assim, que às vezes você tem que dar chance ao azar, assim, ou seja, ao azar não, à sorte. Você tem que dar chance à sorte.
acho que é tentar, né? É meio místico isso, assim, mas às vezes você tem que tentar observar nas coisas que estão acontecendo o que é, o que é um presente ali para você aproveitar, sabe? Tipo, e desde então eu tento pensar nessas coisas, assim, cara, que eu tô deixando passar? Ou o que eu posso aproveitar aqui de que não é óbvio, que tá no meio do caminho da minha vida, mas que pode fazer a diferença, sabe? É mais ou Interessante, menos muito isso. curiosa a história, né? Será que esse Gabriel sabe disso hoje É, em dia? então, Será que depois ele lembra? nunca mais voltei de cá pra Cascatinha, assim, nunca apareceu, mas eventualmente um dos. Quando eu tava na TV, eventualmente eu encontrava com um dos selecionadores lá, que eram os chefes do canal, ali ele falava, e aí, pagou parte do seu salário pro Gabriel lá, tal, né? Lembra do Gabriel? Foi lá entregar, dá uma bola pra ele, alguma coisa assim, porque, cara, esse é um, né? Mas tem outros, assim. Pedro, eu esperava uma conversa ótima. Foi excepcional. Ah, muito Eu obrigado. realmente sou fã do seu trabalho, do que você trouxe aqui hoje. Eu usei ali mesmo para dúvidas pessoais, inclusive, ali, provocações. E espero também que de alguma maneira você tenha se sentido bem em estar aqui. Legal, vou agradecer a sua presença mais uma vez. Foi uma honra te ter aqui. Tenho Valeu. certeza absoluta que meus seguidores que acompanham esse vídeo vai apreciar com muito carinho e muito aprendizado, tá bom? Valeu, pessoal. Querendo saber mais sobre a construção da sua autoridade digital, sobre como você pode melhorar o mundo digital e fazer a diferença na vida das pessoas, é só seguir lá no YouTube, no Instagram, em qualquer canal. Muito obrigado aí, Dr. Adam, pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigado a vocês que acompanharam essa conversa. Vamos.